A estimulação que nós recebemos das energias nesta época é muito grande, muito forte. Existem conjunturas de energia extremamente potentes atuando sobre nós hoje, de forma que todo aspirante ao caminho espiritual, todo aspirante à meditação, se torna muito sensível a essas energias e ele é muito ajudado a se organizar nesse sentido, muito mais do que antigamente. Então é por isso que hoje em dia não são mais necessárias aquelas disciplinas nas quais havia longos ensinamentos a respeito da meditação e havia muitas horas de exercício, de trabalho. Tudo isso não é mais necessário hoje. E hoje, quanto mais natural for essa busca, quanto mais despojada de preocupação, quanto mais livre ela for do trabalho árduo, cansativo, sobre si mesmo, sobre o corpo, tanto melhor. Hoje não é mais necessário nada disso. Antigamente também se usava, dadas as conjunturas e dada a situação do homem naquela época, se adotava processos de estimular os diferentes centros do corpo etérico, se adotava concentração sobre os centros, se adotavam práticas respiratórias conhecidas. Mas hoje tudo isso é até contraproducente, porque este desenvolvimento, esta abertura, tornou-se mais fácil, mais simples, dadas as conjunturas. Antigamente, também as pessoas se preocupavam demais com o próprio processo de desenvolvimento, ficavam muito ligadas a isso, ficavam muito preocupadas se elas estavam se desenvolvendo, se elas estavam caminhando. Tudo isso era necessário porque tudo isso fazia parte do esforço que era preciso naquela época. Mas hoje, quanto mais desinteresse se tiver pelos fenômenos psíquicos, pelo próprio desenvolvimento psíquico, quanto mais desinteresse houver por tudo isso, melhor. E quanto mais esquecimento também pela própria pessoa, melhor. Principalmente quando se apresenta uma forma de trabalho no qual se perceba que o eu superior do indivíduo está ali agindo e participando. Aí é que o indivíduo deveria esquecer de si próprio e deixar de perguntar qual é o seu caminho e qual é o seu trabalho, porque tudo isso atrapalha e tudo isso bloqueia aquela fluência que tinha começado a surgir. Então, quando a gente está esquecido de si mesmo no serviço altruísta, quando a gente para com aquelas perguntas, qual é o meu caminho, o que é que eu estou fazendo aqui, onde é o meu lugar, tudo isso que a gente faz quando está muito no princípio da coisa, longe da meditação. Mas se a gente deixasse tudo isso de lado hoje, e se a gente usasse aquilo que se chama o processo inteligente de pensar, que não é nenhum modo de pensar. O processo inteligente de pensar é estar atento a tudo o que acontece, só isso. A mente está atenta a tudo o que acontece, a todos os fatos que se apresentam, porque ali está a lição, ali está tudo o que a gente deve aprender naquele momento. Se esta mente está atenta, se essa mente não está distraída, ou não está vagando, ou não está pensando numa outra coisa, se a mente está concentrada ali, bem firme, isto é o pensar inteligente. E aí começa a acontecer que a gente percebe o que está acontecendo. Se tira imediatamente uma lição daquilo que se está acontecendo, em vez de reagir. Porque o reagir ao que está acontecendo é falta do pensar inteligente, é falta daquela atenção e daquela tranquilidade de observador. Essa atitude, quando é compreendida,
deveria ser acompanhada de uma coisa que é básica e que é essencial, além desta atitude de despreocupação por si próprio, esta mente atenta, esta mente observadora, esta mente aguda que quer tirar de tudo um ensinamento. Isto faz com que o emocional, com que o emocionalismo, que são os dois obstáculos fundamentais à meditação, que são os obstáculos fundamentais à abertura desses canais. Esta mente atenta e imparcial perante tudo redimensiona esse emocionalismo. Esta mente atenta faz o alinhamento entre o mental e o emocional. Então aí fica tudo redimensionado e as reações vão terminando, as reações vão sendo dissolvidas. Isto tudo são atitudes básicas. Não precisa mais nada além disso, a não ser ter uma meta única, ter um propósito único. Não se trata de ter vários propósitos, nem várias metas, ou de não se saber qual é a própria meta. Então aí tem só uma parte do trabalho feito. É preciso que a gente esteja consciente da própria meta. Qual é a meta? Qual é a meta a qual eu me proponho? Aonde é que eu quero chegar? E quando isto ficou bem claro, eu me despreocupar por mim próprio. E deixar de fazer todas aquelas perguntas que se faz quando se é muito inexperiente ainda. Quando esta meta única é escolhida, este propósito de servir ao outro e não a si próprio mais, servir ao outro para que a energia do eu superior, que é a energia do serviço, que é o verdadeiro serviço, possa fluir. Então esta energia começa a fluir quando eu estou esquecido de mim e estou querendo servir o outro. Estou fazendo tudo em função do outro. Eu vou fazer aquilo que o outro precisa, não aquilo que eu imagino que deve ser feito. Então aí começa a fluir a energia do serviço. E quando esta energia do serviço começa a fluir, e eu vou para a minha meta única, eu vou para a minha meta escolhida, então aquelas células que não estão ainda despertadas no meu cérebro começam a despertar. Então aí começa a ser possível uma nova captação. Mas para isso é preciso o propósito único, o propósito bem claro, a meta única. E paralelamente esta atitude de autoesquecimento, esta atitude de que eu estou em função do outro, de servir o outro. Isto vai nos levando a um despertar natural, a um despertar tranquilo, a um despertar gradativo, sem nenhum perigo de excesso, sem nenhum perigo de estimulações, sem nenhum perigo da gente ficar diante de acontecimentos, de fatos superficiais, sem nenhum perigo de vocês terem notícia de algo a ser purificado que está além das forças que vocês têm naquele momento para purificar. Então tudo isto traz uma purificação também natural e gradativa. Começam a emergir aqueles fatos e aquelas coisas que vocês têm que purificar naquele momento, através dos próprios fatos da vida, através do que vai acontecendo na vida. E segundo a maneira como vocês se comportam, segundo a maneira como vocês reagem diante daqueles fatos, que são todos uma escola, vocês imediatamente percebem o que têm de purificar em si mesmos. E aí é trabalhar naquela purificação. Então hoje não é mais necessário fanatismo, não é mais necessário um excesso de cuidado por tantos detalhes, por tantas regras. Hoje tudo é muito simples, é muito sem complicação.
Muitos dirão, mas eu venho de uma longa tradição de emocionalismo, de reações. É exatamente a mente numa meta única, a mente na meta espiritual, e essa invocação da energia do serviço para que a gente possa finalmente estar naquela condição de servir ao outro, é isso que traz a purificação desse emocionalismo, o redimensionamento de todas essas reações, com as quais a meditação não pode acontecer. A energia da devoção, que hoje é tão mal compreendida, mas a energia da devoção é essencial neste processo. Só que a energia da devoção é esse estar sempre voltado, estar sempre focalizando este eu superior, focalizando este centro do nosso ser, sempre adorando estas energias superiores. Isto é a energia da devoção, isto é amar a si mesmo. Sem o que é impossível amar ao próximo. Porque se eu fico centrado, mas no meu ego humano, eu não posso amar o meu próximo. E eu não estou amando a mim mesmo. Eu estou amando a mim mesmo quando eu sou um devoto dos meus níveis superiores, do meu centro, de onde vem a possibilidade de eu amar o próximo realmente, que é este amor que deixa livre, que é o amor que não cobra, o amor que não exige nada em troca, o amor que não exige nenhum amor em troca, que só dá. Este é o amor ao próximo. Essa concentração no eu superior, você teria que adotar então uma postura que você ficasse confortável. Nós sabemos que as posturas são coisas que nos acompanham como tradição, o ensino das posturas, de como sentar. Quem quiser, usa essas posturas, porque há pessoas que necessitam de posturas, se adaptam a posturas e tudo. Mas o mais importante é você estar sentada de uma forma na qual não haja nenhuma tensão no seu corpo físico. E uma maneira de sentar que ajude você a dissolver as tensões emocionais e mentais. Então, eu acho que a gente pode aplicar o termo comodamente sentado. Não sei se comodamente no sentido normal, não. Mas no sentido de te ajudar a dissolver essas tensões, porque sem as tensões é melhor para as coisas acontecerem. Entra aí, entretanto, uma coisa paradoxal. Ao mesmo tempo que você procura uma posição na qual você está relaxado, você não deve estar buscando conforto. Isto é importante. Porque senão você acaba apegado à posição. Tem que desapegar de tudo. Então você procura aquela posição na qual você está bem, na qual você não está se lembrando do corpo físico, seja qual for. Mas você não fique preocupado com conforto. Conseguiu aquela posição? Tire isso. Como se você não tivesse conseguido. Não se apegue a nenhuma forma de conforto. Tem pessoas que para meditar armam um palanque. Cadeiras especiais, tapetes, um mundo de coisas. Pode ser que isso tudo seja necessário, mas isso tudo são coisas que a pessoa tem que deixar com o tempo, à medida que for trabalhando. Então, se ela já puder deixar isso tudo de início, tanto melhor para ela. Mas, enquanto você procura isso pelo seu corpo, para os seus veículos ficarem em boas condições, não fique achando que isto é importante. Não sei se estou conseguindo exprimir. E se não for possível isso, também não tem importância. Uma vez eu tive uma indicação clara e tive uma clareza tremenda sobre um assunto que eu nunca teria tido humanamente. Eu estava deitado de bruço e com a costa toda curvada e com dor na espinha, porque eu estava deitado de mau jeito e dormi de mau jeito, e eu percebi que estava de mau jeito depois que tinha tido toda a clareza. Eu não quero dizer que uma posição assim seja ideal, mas acontece. Então a gente não precisa estar preocupado com essas coisas.
Qualquer coisa que te preocupe é um obstáculo para a meditação. Qualquer coisa. Com isso, eu não quis dizer que a gente deve estar sentado de mau jeito. Ficou bem claro. E disciplina em horário? De horário para ter aquele momento dedicado a isso? O horário é importante. O horário é importante porque você, para fazer um verdadeiro trabalho de relaxamento e para que a meditação aconteça, você precisa se harmonizar com todos os seus ritmos, inclusive com os ritmos do subconsciente. Se você tivesse que harmonizar só com os ritmos superiores, você não teria problema de horário. Você podia fazer isso a qualquer momento, fora do tempo, não é? Porque do mental para cima não existe horário nenhum. Mas como não são só esses ritmos superiores que entram no processo, são os ritmos inferiores também, e inclusive os ritmos do subconsciente, é bom que você tenha um horário estabelecido e que você siga, porque o subconsciente é condicionado a ritmos. O subconsciente é todo condicionado a ritmos, desde sempre. No seu subconsciente estão os ritmos cósmicos. No seu subconsciente está o ritmo do dia e da noite, da rotação e da translação da Terra. No seu subconsciente está aquele ritmo imaginário de um ano que passou, né? A gente acha que passou um ano. Lá no subconsciente, realmente, aquele ritmo está ali como condicionamento. E tantos outros ritmos que o subconsciente tem. Horário para comer, horário para dormir. O subconsciente está condicionado a dormir 8 horas. Se não dorme 8 horas, fica cansado o corpo. O outro está condicionado a comer não sei quantas gramas. Se não come, fica faminto o corpo. Uma série de condicionamentos que são todos do subconsciente. Então, como o subconsciente é essa realidade de condicionamentos, você, para se harmonizar com ele e para tê-lo no processo apaziguado, né? Porque com o subconsciente tumultuado, você não pode fazer o alinhamento. Então, a primeira coisa que você faz para agradá-lo e para tê-lo em paz é dar um ritmo, é você colocar um ritmo no seu trabalho. Porque aí, se você diz, eu vou fazer isso todo dia a tal hora, faça todo dia aquela hora, só se não puder. Porque com o decorrer dos dias, aquele ritmo vai refletir no subconsciente e o subconsciente então vai fazendo união com você, através de um ritmo estabelecido, através de uma ordem. Por isso é importante o horário. E aí vai haver uma tal ligação que o próprio subconsciente, que tem um enorme raio de ação, né, como você sabe, ele mesmo vai proporcionar que naquele horário nada aconteça e tudo aconteça para que você esteja ali. Aí já começa um processo de relacionamento com o subconsciente. Mas você tem que partir indo ao encontro dele, que é todo cheio de ritmos. Existe uma possibilidade das energias subirem do baixo diafragma para o alto diafragma quando você está concentrado no seu centro. Porque a energia do centro é atrativa, é de amor. Então ela começa a atrair as energias de baixo. Então, neste momento, dizem, se a coluna estiver ereta e livre, isto pode acontecer com mais facilidade. Durante muitos milhões de anos, a energia sexual foi mal utilizada, ainda é. Então isso fez com que a energia não subisse pela coluna acima dentro do prazo previsto para a humanidade. Como você sabe, a humanidade é una, é uma vida só. Então hoje existem muitas pessoas com problema de coluna, porque por milhões de anos a energia não subiu pela coluna acima, não fluiu. Então houve congestionamentos na coluna que nesta época do mundo chegaram a se refletir no nível físico e há muitos problemas de coluna. Então, se existe um problema de coluna, é óbvio que a pessoa não pode ficar com a coluna ereta. A pessoa deve ter um processo de fazer sem isso. Isto é, se ela tem problema na coluna, a consciência dela
deve estar no fato de que ela usou mal a energia até aqui, tanto que deu problema de coluna, e agora a consciência deve estar no fato de que ela deve usar bem a energia. Começar por aí. E ela se abrir para usar bem a energia, que ela ainda não sabe como é. Mas ela quer usar bem a energia. Ela faz aquilo porque ela quer usar bem a energia, e a partir daí ela encontra a posição da coluna dela. Eu conheci uma pessoa que tinha um problema de coluna há muitos anos, já tinha perdido a esperança de sarar daquele assunto. E um dia essa pessoa sentou e estava com a consciência nesse problema da energia e estava disposto a usar bem a energia sem se lembrar da coluna, em canalizar aquela energia corretamente dali por diante. Levantou-se, saiu, foi embora e quando viu não tinha mais nenhum problema de coluna, sarou assim, dissolveu. Tudo pode acontecer no campo da energia. Nós não podemos estar condicionando a energia, sabe como é? Porque a energia não é coisa que a gente condicione. O que a gente controla são as forças baixas, as forças negativas, as forças cegas, as forças não inteligentes. Isso a gente controla, mas nenhuma energia você pode controlar. A energia é livre. Aquela liberdade que nós procuramos, aquele ser livre, está na energia. Então não é ser livre que a gente deve buscar, porque a gente não vai chegar a nada com isso. A gente deve buscar a energia, porque é na energia que está a liberdade do espírito. Quando você busca essa energia, você busca a energia faz o que ela quiser em você. E quando você busca energia pela energia, sem nenhum motivo, acontecem milagres como este. Porque aí, se você não está colocando nada entre você e a energia, você não está colocando nada, ela pode fluir totalmente. Tudo pode acontecer, qualquer coisa. Dentro da lei, logicamente, dentro das leis cósmicas. Porque energia e lei é a mesma coisa. Então, para haver meditação, precisa que a mente esteja limpa. E quando a gente diz que a mente tem que estar limpa, que a mente tem que estar vazia, as pessoas pensam que se trata de sentar e esvaziar a mente à força. Não é isso. A mente tem que estar vazia de conceitos, de ideias, desses condicionamentos todos, sabe? A mente tem que estar vazia de expectativas, de projetos. E aí ela pode estar inteiramente voltada para a energia. Ela não está parada quando está voltada para a energia. Você está fazendo alguma coisa com a sua mente. Vamos fazer um pequeno exercício que vai incluir a concentração e vai incluir a imaginação criativa. Vamos colocar nesse exercício não só a nossa mente, não só o nosso cérebro e a nossa energia mental. Vamos colocar no exercício a nossa energia afetiva também. No sentido de fazermos esse exercício colocando aí afeto. Colocando aí afeto pelo processo. Porque este afeto humano, quando ele é purificado, ele é amor, ele exprime amor, mas não enquanto afeto humano, depois. Mas o que a gente tem agora é o afeto humano, então vamos colocar o afeto humano aí, sabendo que é o instrumento, que deve estar aí também. Sem a afetividade pelo processo, sem o amor pelo processo, fica faltando o fogo. Então vamos colocar isso tudo. Nós vamos usar a imaginação criativa com base numa lei do pensamento, que diz: a tua energia segue o teu pensamento. Onde estiver o teu pensamento, a energia vai atrás. Então é importante a imaginação criativa. É importante eu imaginar concentradamente, porque a minha energia segue aquilo. Segue e vai lá. E vai realizar aquilo. E prepara um bom ambiente para a purificação acontecer. O exercício é o seguinte: nós vamos nos sentar da melhor forma, da forma como a gente esquecer melhor o corpo, e encontrar essa posição boa para isso,
a gente vai fechar os olhos e vai observar os pensamentos que passam na mente. Então, imediatamente, logo que a gente fecha os olhos, a gente vai ver que passam pensamentos, um ou mais de um ao mesmo tempo, não importa. Nós não vamos nos preocupar com os pensamentos que estão passando neste exercício de concentração. Nós vamos ficar com os olhos fechados, atentos, vendo os pensamentos que passam e olhando para esses pensamentos, vamos fazer 2 atos. A primeira coisa que nós vamos fazer enquanto esses pensamentos passam e nós estamos olhando para eles é nos voltarmos para o centro de nós mesmos enquanto eles passam, pedirmos perdão por termos criado ou abrigado esses pensamentos. E quando a gente achar que fez esse pedido de perdão com a máxima intensidade possível, quando achar que fez tudo o que pôde, se voltar para dentro sempre e pedir ajuda para pensar coisas positivas. E o exercício termina nesse pedido de ajuda para se pensar coisas positivas e nessa quietude, porque esses pensamentos continuam passando, mas a gente fez o que pode fazer neste momento, isto é, a gente pediu perdão por tê-los criado ou por tê-los abrigado e a gente pediu ajuda para que eles se tornem positivos e para que a gente pense positivo. E aí fica quieto um pouco. Esse processo, esse trabalho, ele tem início feito pela personalidade, feito em nível humano, porque este exercício que nós fizemos é um exercício tipicamente humano, feito em nível humano, no qual nós podemos colocar muito afeto, podemos colocar amor, dedicação, ordem, horário, simplicidade, porque requer bem pouco. Não precisa que vocês estejam em lugar nenhum especial para fazer isso. Não preciso nem de silêncio em volta, porque os pensamentos continuam passando, vocês não estão se impondo um silêncio. E isso vai invocar em vocês aquilo que se chama da energia da fé. E nesse estado é que acontece a meditação. Isto é um estado de fé. Se você perguntar, eu vou obter alguma coisa se fizer esse esforço, ninguém pode te prometer. O que vai acontecer comigo, ninguém pode te dizer. Se dissesse, não seria o real, né? Porque deve descer uma coisa que você não conhece ainda, que você nunca imaginou e que ninguém imaginou. Porque é sempre novo aquilo.